Ela só queria limpar mais um apartamento e voltar para casa antes do próximo ataque da filha, mas acabou dormindo na cama do patrão, exausta, encharcada de chuva, com o estômago vazio e a alma em frangalhos. Juliana Mendes, 39 anos, trabalha como faxineira freelancer há mais de 10 anos no Rio de Janeiro. Mora na Zona Norte, num kitnet de um cômodo com mofo na parede e goteira no banheiro. É mãe solo da pequena Iris, de 8 anos, diagnosticada com epilepsia refratária, um tipo raro e severo da doença, que não responde bem aos remédios comuns. Entre madrugadas em hospitais, idas ao SUS, noites mal dormidas e plantões dobrados, Juliana se mantém firme, ou quase. Naquela segunda-feira, ela havia passado a noite limpando um escritório na Lapa. Saiu de lá às 6 da manhã, com os músculos gritando e os olhos em brasa. Queria apenas ir para casa, dar o remédio da filha e dormir por 1 hora antes do próximo trabalho. Mas então o celular vibrou. Uma colega tinha passado mal e precisava de substituição urgente para um serviço em Ipanema. Juliana hesitou. O corpo pedia socorro, mas o aluguel vencia em 3 dias. E a farmácia não aceitava promessas como forma de pagamento. Respondeu, pode contar comigo, e seguiu viagem. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa seu like e conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Essa história pode ser de alguém que você conhece, ou até a sua. A van de aplicativo atrasou, a chuva engrossou no caminho, e quando Juliana finalmente chegou ao prédio de luxo na orla de Ipanema, já eram quase 9 da manhã. Ela desceu com pressa, cobrindo a cabeça com um pano de chão improvisado, e foi recebida com um olhar de julgamento pelo porteiro do edifício. Subiu os 16 andares com o corpo molhado e o coração apertado. O apartamento era enorme, silencioso, com cheiro de limpeza cara e móveis que não pareciam tocados por mãos humanas. Rodrigo Vasconcelos, o dono, não estava. Empresário conhecido no meio da publicidade digital, ele era uma figura quase mítica entre os jovens empreendedores. Reservado, metódico, presença discreta nas redes, mas dono de uma agência bilionária que atendia grandes marcas. Juliana conhecia o nome, já tinha visto ele em posts patrocinados e matérias sobre negócios. Mas naquele momento pouco importava. Precisava terminar logo o serviço. Começou pelos quartos. Aspirou tapetes, tirou pó das prateleiras de livros organizados por cor, passou pano nos vidros. Sentia os pés latejando dentro dos sapatos cobertos por sacolas. Queria terminar tudo sem deixar rastros, como sempre fazia. Mas o corpo não aguentava mais. Quando terminou de ajeitar a colcha da cama do quarto principal, sentou-se na beirada. Só por 2 minutinhos, pensou. E ali, com a mochila no colo, os olhos fecharam sozinhos. Rodrigo Vasconcelos nunca voltava para casa naquele horário. Mas naquela manhã, por ironia do destino, uma reunião importante fora cancelada de última hora. Irritado com a agenda furada, decidiu retornar ao apartamento para revisar documentos e descansar antes da próxima videoconferência. Abriu a porta com o controle automático, largou o blazer no sofá e seguiu direto para o quarto. Queria trocar a camisa encharcada pela garoa fina que insistia em cair do lado de fora. Mas ao empurrar a porta do quarto, parou. O que viu o fez congelar. Uma mulher dormia na beirada da sua cama. Não era uma invasora. Estava de uniforme. Era uma das faxineiras da empresa terceirizada. Rodrigo reconheceu. Pelas roupas, mas mesmo assim a cena o desconcertou. Ela dormia com a mochila no colo, os pés ainda calçados, protegidos por sacolas plásticas. Tinha o corpo inclinado levemente para frente, como quem apaga no meio de uma tarefa. Ao lado, no chão, um pano de limpeza ainda úmido. Rodrigo não soube o que sentir de imediato. Parte dele ficou tentado a acordá-la. Outra parte apenas observou. Algo naquela mulher, naquela posição frágil, o impedia de agir com frieza. Ele fechou a porta com cuidado e se afastou, como quem invade algo sagrado sem querer.
Sentou-se na sala, ligou as câmeras internas pelo aplicativo do celular e reviu a gravação da entrada dela no apartamento. Viu quando ela chegou com dificuldade, tentando não molhar o chão, carregando uma mochila e uma sacola pequena. Assistiu enquanto ela limpava com afinco, mesmo nitidamente esgotada. Viu quando parou por um instante, levou a mão às costas e respirou fundo, como quem segura a dor para não atrasar o serviço. E então viu a cena final, ela ajeitando a cama, sentando-se com cuidado e adormecendo. Rodrigo não era conhecido por ser emotivo. Seus funcionários o chamavam de Homem de Ferro por trás dos panos. Mas algo naquela cena mexeu com ele. Não era só cansaço, era desespero. Era alguém que chegou no limite. E pela primeira vez em anos, ele sentiu uma pontada incômoda de empatia. Aquela mulher não era apenas uma faxineira que dormiu na cama errada. Ela carregava o mundo nos ombros e ninguém parecia ver isso. Quando Juliana acordou, o relógio marcava quase meio-dia. Levantou num pulo, assustada, com o coração disparado. A boca seca, os olhos pesados e uma vergonha que queimava por dentro. Olhou ao redor, percebendo onde estava. A cama ainda estava intacta, mas o simples fato de ter adormecido ali, naquele quarto luxuoso, deixava um gosto amargo na garganta. Limpou rapidamente as marcas do corpo no lençol, recolheu o pano, ajeitou o cabelo com as mãos trêmulas e correu para terminar o restante da faxina. A sensação de ter falhado era sufocante. Para ela, dormir no meio do serviço era inadmissível, mesmo com o corpo gritando por socorro. Quando terminou, deixou tudo em ordem, anotou o horário de saída e mandou uma mensagem para a responsável da agência, dizendo que o serviço estava concluído, mas não conseguiu ir embora sem deixar um bilhete. Escreveu à mão em uma folha de papel que achou na gaveta da cozinha. Peço desculpas por ter descansado por alguns minutos. Foi um erro. Se for necessário, não me pague hoje. Dobrou o papel e deixou sobre a bancada ao lado da chave reserva. Saiu cabisbaixa, engolindo o choro. Rodrigo encontrou o bilhete ao voltar para casa no final da tarde. Leu 2 vezes, em silêncio. Aquela folha dobrada carregava mais peso do que qualquer e-mail formal. A humildade e o desespero nas palavras eram palpáveis. Ao invés de ignorar, ele fez algo que nunca fazia. Respondeu. Pegou o número da funcionária com a administradora do prédio e enviou uma mensagem direta. Juliana, li seu bilhete. Está tudo certo. Você pode me contar o que aconteceu? Por que estava tão cansada assim? Ela demorou quase 1 hora para responder. Talvez estivesse com medo. Talvez não soubesse como explicar. Mas quando respondeu, não foi com justificativas longas. Enviou áudios curtos, pausados. Falou da filha, da madrugada anterior limpando o escritório na Lapa, da falta de comida em casa, da epilepsia difícil de controlar e das noites sem dormir. Enviou fotos de receitas médicas, mensagens desesperadas para o grupo do SUS, print de pedidos em grupos de mães sobre medicamentos. Rodrigo ouviu tudo em silêncio. Aquilo não era uma desculpa. Era um grito de socorro vindo de alguém que nunca teve o direito de parar. Naquela noite, Rodrigo não conseguiu dormir. Deitou cedo, mas ficou revirando os áudios de Juliana na cabeça como se fossem ecos de uma realidade que ele nunca tinha sido obrigado a encarar. Era um homem bem-sucedido, dono de uma empresa com mais de 100 funcionários, acostumado a resultados, metas e decisões calculadas. Mas naquele dia, nenhum gráfico fazia sentido. Ele abriu o Instagram e procurou pelo nome dela, e encontrou. O perfil era simples, cheio de fotos da filha. Iris sorrindo no hospital, Iris segurando uma boneca doada, Iris dormindo com eletrodos na cabeça. Em algumas postagens, Juliana pedia ajuda para comprar leite especial. Em outras, vendia bolos de pote feitos em casa. Havia também vídeos curtos onde ela explicava como conseguir exames gratuitos e falava sobre burocracias do SUS. Rodrigo assistiu a tudo em silêncio, deitado no escuro, com o celular perto do rosto. Aquilo não era caridade disfarçada. Era luta real. Era a voz de quem sustenta o mundo com as mãos calejadas. E ainda arruma tempo para ajudar outras mães como ela. Naquela madrugada, ele não dormiu.
mas despertou de um jeito diferente. Na semana seguinte, Rodrigo passou a acompanhar discretamente Juliana pelas redes sociais. Não curtia nada, não comentava, só observava, e cada postagem parecia um soco no estômago. Um dia, ela comemorava o agendamento de uma consulta com o neurologista para a filha, depois de 5 meses de espera. No outro, publicava uma vaquinha para comprar um remédio importado. Ele via tudo e cada vez mais se perguntava como era possível alguém sobreviver àquilo tudo e ainda sorrir. No trabalho, seus diretores notaram que algo estava diferente. Rodrigo, sempre rígido e impaciente, estava mais calado, mais atento. Começou a participar menos das reuniões superficiais e mais das decisões estratégicas com impacto humano. Um dos sócios chegou a comentar que ele tinha mudado o tom, mas ninguém sabia por quê. Até que, numa tarde qualquer, a bomba estourou. Um vídeo começou a circular no grupo de moradores do prédio. Nele, aparecia Juliana dormindo na beirada da cama. A filmagem vinha da câmera interna do próprio apartamento, mas havia sido copiada e vazada por um funcionário do prédio. O título era Debochado. A legenda cruel. Olha onde a faxineira foi parar. Juliana recebeu o vídeo por uma mensagem anônima. Estava no ponto de ônibus, voltando de uma consulta com a filha, quando o celular vibrou. Ao abrir, viu a própria imagem congelada na tela. Ela, dormindo, mochila no colo, corpo curvado, o coração disparou. O vídeo já havia sido compartilhado em grupos do condomínio e agora circulava em grupos de funcionários, até mesmo na agência de Rodrigo. As legendas variavam entre chacotas e julgamento. Essa é a confiança que dá? Faxina VIP, né? Vai ver, achou que era hóspede. Ela sentiu o rosto esquentar de vergonha. As mãos tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Mandou uma mensagem para Rodrigo, com os dedos trêmulos. Desculpa. Eu não sabia que tinha sido filmada. Não queria causar problema. Agradeço a chance, mas acho melhor me afastar. Não esperava a resposta. O que poderia dizer um homem tão importante diante de tamanha exposição? Para Juliana, aquilo era o fim. Mais uma porta que se fechava. Mais uma humilhação pública para carregar. Mas Rodrigo não respondeu com raiva, nem com silêncio. Horas depois, publicou um vídeo em seu próprio perfil profissional no LinkedIn, onde era seguido por mais de 300 mil pessoas. Aparecia de frente para a câmera, sem fundo elegante, sem edição. Só ele, um olhar firme e uma voz que tremia de leve. Contou toda a história. Falou da faxineira chamada de última hora. Da mulher exausta que dormiu por alguns minutos enquanto tentava manter a filha viva. Falou de como a sociedade romantiza o esforço dos que mal têm o que comer, mas se choca quando esses mesmos corpos colapsam diante da exaustão. Terminou dizendo: a Juliana não errou, ela sobrevive todos os dias. E essa cama, essa casa, esse vídeo não são motivo de vergonha. São retrato de um país que ainda não aprendeu a enxergar quem limpa o chão enquanto outros sobem os andares. O vídeo viralizou em questão de horas. Comentários de apoio, de revolta com a exposição, dela, de solidariedade com mães, solo inundaram as redes. E Juliana, pela primeira vez, não se sentiu sozinha. Na manhã seguinte, Juliana acordou com o celular vibrando sem parar. Eram mensagens de desconhecidos, notificações de comentários e pedidos de amizade. Assustada, pensou que o vídeo tivesse se espalhado ainda mais. Mas quando abriu o aplicativo, encontrou algo diferente. Mulheres de várias partes do Brasil mandando mensagens de apoio. Você é uma guerreira. Me vi em você. Chorei vendo o vídeo. Se precisar de ajuda com os remédios da sua filha, me chama. Chorou ali mesmo, sentada na beirada do colchão, enquanto Iris ainda dormia ao lado. Era como se um muro invisível tivesse sido quebrado. Pela primeira vez, sua dor deixava de ser uma ferida solitária e virava algo compartilhado, reconhecido. Ligou para a mãe, que mora em outra cidade, e contou o que estava acontecendo. Pela voz trêmula no telefone, dava para sentir que as duas não sabiam muito bem como reagir. Filha, talvez isso seja o começo de uma mudança, arriscou a mãe. Juliana não respondeu,
Mas no fundo, pela primeira vez em anos, sentiu algo que quase tinha esquecido como era: esperança. No mesmo dia, Rodrigo entrou em contato novamente. Pediu para conversar com ela pessoalmente. Marcaram de se encontrar no fim da tarde, na sede da agência. Quando Juliana chegou, ainda tremia. Achava que seria apenas um pedido de desculpas formal, talvez um encerramento respeitoso do contrato. Mas o que encontrou foi bem diferente. Rodrigo a recebeu com um sorriso sincero, olhou nos olhos dela e disse sem rodeios: "Eu queria te oferecer um cargo fixo aqui na agência, com carteira assinada, plano de saúde completo para você e para sua filha, e horário reduzido, para você poder acompanhar os tratamentos dela." Juliana congelou. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Rodrigo continuou: "Não é favor, é o mínimo. E além disso, quero lançar uma campanha institucional chamada Trabalhadoras Invisíveis. Sua história não pode ser só mais uma. Quero contar outras como a sua, com a sua ajuda." Naquele momento, Juliana sentiu que estava vivendo algo fora do comum. Não era só uma proposta de emprego. Era o reconhecimento da sua luta e de tantas outras como ela. Juliana saiu da agência com os olhos ainda marejados e a carteira de trabalho apertada contra o peito. Era um fim de tarde frio, mas ela não sentia o vento. Caminhava como quem flutua, não por euforia, mas por alívio. Pela primeira vez em anos, não precisava correr para outro serviço. Não precisava calcular quanto tempo faltava para a próxima faxina, ou quantos bolos de pote precisaria vender até o fim do mês. Voltou para casa de ônibus como sempre, mas naquele dia o trajeto parecia outro. Enquanto olhava pela janela embaçada, lembrou de todas as vezes que pensou em desistir. Dos remédios faltando, das noites em claro, do medo de que a filha tivesse uma convulsão e ela não estivesse por perto. Respirou fundo, como quem tenta acomodar uma nova realidade dentro do peito. Chegando no apartamento, Iris correu para o colo dela sorrindo. Juliana a abraçou com força e disse baixinho no ouvido da filha: "Mamãe conseguiu, agora a gente vai respirar melhor." Nos dias seguintes, a vida começou a ganhar novos contornos. Juliana passou a trabalhar na agência 3 vezes por semana, sempre no turno da manhã. O restante do tempo era dedicado à filha e aos compromissos médicos que antes eram um sofrimento logístico. Com o novo e plano de saúde, conseguiu marcar exames sem fila. Pela primeira vez, Iris foi atendida por uma neuropediatra renomada, numa clínica particular, sem precisar esperar meses. Na sala de espera, Juliana se pegava observando os detalhes. Os brinquedos organizados, os sofás limpos, os atendentes sorrindo. Era tudo tão diferente do SUS lotado, do calor sufocante das UPAs, das senhas gritando em caixas de som. Sentia-se num mundo paralelo, um que ela sempre soube que existia, mas do qual nunca se sentiu parte. E ainda assim, agora estava ali, de mãos dadas com a filha, preenchendo papéis com dignidade. Cada consulta, cada exame agendado, cada profissional atencioso era como uma pequena vitória depois de uma guerra longa demais. Rodrigo, por sua vez, mergulhou de cabeça na campanha Trabalhadoras Invisíveis. Não queria que fosse apenas uma ação de marketing com frases prontas. Reuniu uma equipe de criação. Convidou fotógrafos e roteiristas para escutar histórias reais de mulheres como Juliana. Faxineiras, cuidadoras, cozinheiras, motoristas de aplicativo, todas com trajetórias marcadas por dor, luta e resistência. Juliana participou das primeiras reuniões, tímida, mas firme. Contou sua rotina sem floreios, com a franqueza de quem já se acostumou a não ser ouvida. E cada vez que falava, a sala silenciava. Os olhos de muitos profissionais, acostumados a briefings e brainstorms, se enchiam de lágrimas. Era como se pela primeira vez ouvissem de verdade aquilo que sempre esteve ao redor. Rodrigo assistia tudo com atenção, mas sem se colocar no centro. Ele sabia que não era sobre ele, era sobre escutar, e principalmente sobre dar visibilidade a quem sempre foi empurrado para os bastidores.
No lançamento da campanha, Juliana foi convidada para dar uma pequena fala. A agência alugou um espaço cultural no centro do Rio, convidou jornalistas, influenciadores e parceiros comerciais. A princípio, ela quis recusar. Tinha medo de errar, de ser julgada, de não estar à altura. Mas Iris a olhou nos olhos e disse: "Fala do jeito que você fala comigo, mãe." E aquilo bastou. Subiu ao palco com passos firmes e, ao segurar o microfone, respirou fundo. Contou sobre os panos de chão, as madrugadas em hospital, a vergonha de dormir numa cama que não era sua. Mas também falou da coragem que vem quando se tem um filho que depende de você e do poder que há em ser finalmente enxergada. Quando terminou, o silêncio na plateia durou segundos, até ser quebrado por uma salva de palmas que parecia não ter fim. Rodrigo, parado ao fundo da sala, sorriu em silêncio. Sabia que aquele momento era dela, só dela. Depois daquele dia, a vida de Juliana mudou em detalhes que só quem conhece a rotina da pobreza consegue perceber. Agora, ela conseguia ir ao mercado e comprar o leite certo sem parcelar. Podia dizer sim quando a filha pedia um lanche no caminho. Começou a dormir um pouco mais, sem o peso da ansiedade corroendo as madrugadas. Não era riqueza, não era luxo, era apenas dignidade. E dignidade, para quem vive no limite, vale mais do que qualquer presente caro. Iris, aos poucos, também começou a florescer. Os episódios de convulsão ficaram mais espaçados. O rendimento na escola melhorou. E com isso, o humor da menina mudou. Já não era aquela criança assustada, sempre à beira de uma crise. Agora sorria mais. Tinha energia para brincar, para cantar músicas que via nos vídeos do celular. E Juliana, pela primeira vez, conseguia assistir a tudo isso, constante de que o amanhã viria como um castigo. Mas não era só a vida delas que estava mudando. A repercussão da campanha foi tão forte que outras empresas começaram a copiar o movimento. Algumas por interesse, outras de forma sincera. Surgiram iniciativas de valorização de funcionários invisibilizados, rodas de conversa sobre a desigualdade no ambiente corporativo, projetos de inclusão para mães solo. Rodrigo passou a ser convidado para palestras e painéis, mas sempre fazia questão de repetir: "Essa ideia não foi minha. Essa ideia dormia numa cama que não era dela, com sacolas nos pés e só precisava ser escutada." A frase se espalhou pelas redes. Foi parar em manchetes e virou até slogan de uma nova ONG inspirada na campanha. Juliana foi chamada para participar como conselheira e aceitou. Não porque queria fama, mas porque entendia o que era estar naquele lugar. Era a voz de muitas. E agora sentia que sua experiência, antes vista como fraqueza, era justamente o que fazia dela uma referência. Com o tempo, Juliana foi conquistando algo ainda mais raro do que estabilidade: respeito. Dentro da agência, passou a ser chamada para reuniões que antes pareciam inalcançáveis. Sua opinião era ouvida, suas sugestões anotadas. Rodrigo, apesar de ainda manter seu estilo reservado, desenvolveu uma admiração silenciosa por ela. Não era apenas sobre a história tocante ou a dedicação ao trabalho. Era sobre postura, sobre a forma como Juliana, mesmo com todas as cicatrizes, nunca perdia a compostura. Nunca usava sua dor como escudo, nem sua luta como moeda. Trabalhava com excelência e empatia, uma combinação que poucos conseguiam sustentar. E isso começou a gerar algo novo dentro da empresa: mudança de cultura. Outras funcionárias da limpeza passaram a ser tratadas com mais dignidade. Os olhares mudaram. O silêncio desconfortável de antes deu lugar a bons dias, sinceros, a conversas no elevador, a cafés compartilhados na copa. Juliana tinha puxado um fio e agora o tecido se reconfigurava. Num domingo à tarde, Juliana levou Iris a um parque na Zona Sul, algo que antes parecia luxo. Sentaram-se numa toalha simples, com suco e sanduíches preparados em casa. Iris correu, brincou no escorregador e depois voltou para o colo da mãe, sorrindo com os cabelos ao vento. Juliana olhou ao redor
e sentiu uma paz difícil de explicar. Não era sobre dinheiro, era sobre pertencimento. Sentia-se parte do mundo outra vez. Ali, naquele espaço aberto, no meio de outras famílias. Ela não era a faxineira que dormiu na cama do patrão. Era só uma mãe com sua filha. Fechou os olhos por alguns segundos e deixou o sol tocar o rosto. Pensou em tudo o que viveu, nas portas que se fecharam, nas que se abriram por acidente e, principalmente, nas que ela mesma empurrou com coragem. Aquilo tudo ainda parecia surreal às vezes, mas era real, e naquele momento bastava. Na semana seguinte, durante uma reunião interna da agência, Juliana foi convidada a liderar um pequeno grupo de acolhimento para colaboradores em situação de vulnerabilidade. A ideia era simples: oferecer escuta, orientação, trocar experiências, mas para ela aquilo tinha um peso enorme. Entrar numa sala onde antes só executivos tomavam decisões e ter seu nome em uma lista de líderes era algo impensável meses atrás. No primeiro encontro, sentou-se em roda com 5 outras mulheres. 2 copeiras, uma recepcionista, uma estagiária de origem periférica e uma jovem mãe recém-contratada. Todas se calaram no início, tímidas, mas quando Juliana começou a falar, algo se quebrou. Ela não fez discurso. Contou sua história com a naturalidade de quem não tem mais vergonha das próprias dores. E, de repente, a sala foi se abrindo. Surgiram relatos de abuso, medo, falta de dinheiro, depressão pós-parto, abandono. Cada mulher que falava olhava para Juliana com um misto de admiração e alívio. Ela havia se tornado o que nunca teve. Referência viva de que é possível atravessar o inferno e sair de pé. Rodrigo, do lado de fora da sala, assistia pela fresta da porta entreaberta. Não por vigilância, por respeito. Sabia que aquele era um espaço que não lhe pertencia, mas ainda assim, ver aquilo o emocionava de um jeito que não conseguia disfarçar. Era como assistir ao desabrochar de algo muito maior do que uma campanha ou um projeto social. Era o nascimento de uma nova estrutura. E o ponto de partida tinha sido o gesto mais simples de todos: parar para olhar. Ele voltou para sua sala em silêncio. Abriu o e-mail e escreveu uma mensagem para a equipe executiva. A história da Juliana nos mostrou o que ignoramos por muito tempo. Está na hora de revermos nosso RH, nossos critérios de contratação, nossas políticas de apoio. Quero um plano de inclusão real e quero isso com urgência. Pela primeira vez, Rodrigo não falava como CEO. Falava como alguém que havia sido atravessado por uma verdade. E quando a verdade toca fundo, ela não permite mais que a gente viva como antes. Nos meses seguintes, a vida de Juliana foi ganhando um ritmo novo, mais leve, mas ainda cheio de desafios. A diferença é que agora ela não carregava tudo sozinha. Havia rede de apoio, pessoas com quem podia contar. Até mesmo dentro da empresa, outras funcionárias começaram a procurá-la fora do grupo oficial. Às vezes, era só para desabafar, outras para pedir orientação. E Juliana, mesmo ainda se adaptando à nova rotina, fazia questão de escutar. Sabia o peso que é ser ouvida sem ser julgada. Voltou a estudar. Matriculou-se num curso técnico de administração com bolsa integral, numa unidade próxima de casa. Saía da agência, almoçava com Iris e depois ia para as aulas no período da tarde. As noites ainda eram cansativas, os boletos ainda chegavam, mas havia agora um sentido novo em cada esforço. Já não se sentia uma sobrevivente, estava construindo algo, e isso mudava tudo. Iris também parecia crescer em outra frequência. Com os tratamentos em dia e a mãe mais presente, desenvolveu mais autonomia. Começou a escrever bilhetes para a mãe, como "Boa aula, mamãe", ou "Hoje não tive crise, tô bem". Esses pequenos recados viravam o combustível de Juliana nos dias mais difíceis. Às vezes, ela os colava na parede, ao lado do espelho, como lembrete de que tudo estava valendo a pena. Em um fim de tarde, depois de mais uma aula, Juliana recebeu uma ligação inesperada. Era a escola da filha.
Pensou logo em uma emergência, mas era um convite. Queriam que ela participasse de um bate-papo com outras mães sobre epilepsia infantil. Ela aceitou na hora. Chegou tímida, mas foi recebida com carinho. Compartilhou tudo, desde o desespero das madrugadas até os truques para aplicar remédio quando a filha resistia. No fim, uma das mães se aproximou e disse baixinho: "Você não imagina o quanto me ajudou." Juliana sorriu com os olhos. Não precisava de aplausos. A maior recompensa era essa: saber que sua dor transformada em palavra podia aliviar a dor de outra. A campanha Trabalhadoras Invisíveis continuava crescendo, mas agora tomava proporções maiores. ONGs entraram em contato e instituições públicas convidaram Juliana para participar de mesas redondas. E até uma universidade propôs registrar a iniciativa como estudo de caso. Rodrigo fez questão de manter Juliana no centro de todas essas decisões, nunca como símbolo, mas como voz ativa. Ela, por sua vez, mantinha os pés no chão. Nunca deixou de acordar cedo, preparar o café da filha, organizar a mochila e pegar o ônibus da linha 636 sentido centro. Usava o crachá com orgulho, mas sem vaidade. Era como se soubesse intuitivamente que toda aquela visibilidade era apenas um meio e que o que realmente importava ainda acontecia no silêncio das ações diárias. Em uma entrevista para um documentário independente, perguntaram a ela como se sentia sendo vista como inspiração. Juliana respirou fundo e respondeu: "Eu não sou inspiração, sou consequência. A gente só sobrevive porque não tem outra opção. Mas quando alguém olha de verdade para a gente, aí a história muda." No final daquele mês, Rodrigo organizou uma pequena confraternização na agência, algo simbólico para celebrar os resultados da campanha. Havia salgadinhos simples, refrigerante e um bolo decorado com a frase: "Você não precisa carregar o mundo sozinha." Juliana, ao ver aquilo, precisou respirar fundo para conter as lágrimas. Era só uma frase, mas parecia escrita para ela e para todas que vieram antes, que ainda estavam no anonimato da luta diária. Durante o evento, uma funcionária recém-contratada se aproximou dela, emocionada. Disse que tinha ouvido sua história antes mesmo de começar a trabalhar ali e que foi aquilo que a encorajou a aceitar o emprego, mesmo com medo de não dar conta como mãe solo. Juliana abraçou a mulher com força e, naquele instante, entendeu que algo muito maior havia se iniciado. Não era mais sobre ela, era sobre todas e sobre o que acontece quando uma mulher invisível finalmente é vista e valorizada. Em casa, Juliana passou a registrar pequenas vitórias num caderno simples de capa azul. Não era um diário, era quase um memorial. Ali, anotava datas de consultas resolvidas, dias em que Iris não teve crises, frases marcantes que ouviu no trabalho, nomes de mulheres que a procuraram para contar histórias parecidas. Era como se, colocando no papel, ela selasse cada conquista para que não se perdesse no meio da rotina. À noite, antes de dormir, às vezes lia uma ou duas anotações em voz alta para a filha que adorava ouvir. Um dia, Iris perguntou: "Esse caderno é para você lembrar?" E Juliana respondeu: "É para a gente nunca esquecer de onde a gente veio." Era uma forma simples, mas poderosa, de construir memória e de garantir que, mesmo em tempos futuros, aquelas batalhas não virassem só silêncio. O caderno azul virou quase um ritual, e cada palavra ali escrita era prova de que, mesmo quando tudo parecia desabar, ela havia resistido. Certa manhã, enquanto organizava papéis para renovar a matrícula de Iris na escola, Juliana se deparou com o envelope antigo de um exame. Era de quase 2 anos atrás, de um dia em que havia passado mais de 5 horas numa fila do SUS, sem conseguir ser atendida. Sentiu um nó na garganta. Naquela época, tudo parecia tão distante, tão impossível. E agora, estava preenchendo um formulário de plano de saúde, com acesso garantido a médicos, exames e acompanhamento. Foi nesse instante que percebeu: sua vida não tinha virado um conto de fadas,
Continuava difícil, cheia de desafios, mas agora ela tinha escolhas, e isso mudava tudo. Pegou o envelope antigo, olhou por alguns segundos e depois o guardou no fundo de uma caixa, junto com outros papéis antigos. Não para esquecer, mas para lembrar sempre que precisasse que ela venceu. Não porque foi resgatada, mas porque nunca desistiu, mesmo quando ninguém via. Na agência, Rodrigo decidiu ampliar o projeto. A repercussão da campanha havia ultrapassado as fronteiras do Brasil. Recebera mensagens de empresários da Argentina, Portugal e até do Canadá, interessados em replicar a ideia. Mas ele sabia, não bastava copiar, era preciso entender a essência, e a essência estava no olhar, no gesto de parar para ver quem limpa, quem serve, quem sustenta. Chamou Juliana para uma conversa e propôs algo novo, uma plataforma digital onde mulheres pudessem contar suas histórias com segurança e visibilidade, conectando apoio jurídico, psicológico e oportunidades reais de trabalho. Juliana ouviu tudo com atenção e ao final respondeu: "Se for para realmente escutar essas mulheres, vamos em frente. Mas só se elas puderem falar com a própria voz." Rodrigo sorriu. Estava acostumado a pessoas que concordavam com tudo. Mas Juliana era diferente. Ela tinha vivido cada linha daquilo, e por isso suas palavras tinham mais peso do que qualquer currículo premiado. A plataforma foi lançada 3 meses depois com o nome Elas por Elas. No vídeo de abertura, Juliana narrava com a voz calma e firme: "Durante muito tempo nós só aparecíamos quando errávamos, quando dormíamos de cansaço, quando não suportávamos mais. Mas agora a gente fala, com nossas palavras, nossas histórias." O vídeo emocionou milhares. Foi compartilhado por jornalistas, artistas, donas de casa, motoristas, professoras. E em pouco tempo, dezenas de depoimentos começaram a chegar. Relatos de dores escondidas, de silêncios pesados, mas também de conquistas, de esperança, de recomeço. Juliana lia cada um com lágrimas nos olhos. Sabia que não dava para mudar o mundo todo de uma vez, mas entendia que ao acender uma luz em um canto escuro, outras pessoas encontravam o caminho. E isso, por si só, já era uma forma de transformar o mundo. Num sábado chuvoso, quase 1 ano após aquele dia em que adormeceu na cama do patrão, Juliana voltou ao mesmo prédio em Ipanema. Não para trabalhar. Dessa vez, havia sido convidada para uma entrevista em um podcast sobre transformação social que seria gravado no estúdio do próprio condomínio. Ao entrar no saguão, viu o mesmo porteiro que meses antes a havia recebido com desconfiança. Mas agora, o olhar dele era diferente. Um misto de respeito e surpresa. "Dona Juliana, que honra receber a senhora de novo aqui." Ela sorriu, gentil, sem ironia. Subiu pelo mesmo elevador, passou pelo mesmo corredor. O corpo lembrava o trajeto, mas agora os passos eram outros. Entrou no estúdio, colocou os fones de ouvido, e quando o entrevistador perguntou: "Qual foi o momento em que tudo mudou para você?" ela não hesitou. "Foi quando alguém me viu dormindo e decidiu não me acordar." Silêncio no estúdio. O entrevistador engoliu seco. Ela continuou: "Eu não pedi ajuda. Só parei por 2 minutos. E naquele instante, alguém escolheu olhar diferente." Na volta para casa, Juliana e Iris passaram numa padaria nova do bairro. Iris escolheu um pão de queijo e um suco de uva. Juliana pegou um café forte e uma fatia de torta. Sentaram-se juntas numa mesinha de canto. Era uma cena simples, quase banal, mas para Juliana era sagrada. Olhou para a filha, com os olhos atentos, observando tudo ao redor, e pensou em como a infância dela já era tão diferente da sua. Não apenas pelos exames pagos ou pelas roupas novas, mas pela presença, pela segurança, pela certeza de que, no fim do dia, sempre haveria um colo, um pão e uma escuta. Pegou o celular e abriu a foto do crachá da agência. Olhou para o nome impresso ali e sorriu. Não era só um crachá, era a confirmação de que ela existia e que agora o mundo sabia disso também. Quando terminaram o lanche, Iris pegou a mão da mãe e disse: "Vamos para casa, mamãe." Juliana respondeu com a voz serena: "Vamos, filha. Hoje a gente só vai descansar."
À noite, já em casa, Juliana se deitou ao lado da filha e ficou observando o teto, escutando o som da chuva fina lá fora. A mesma chuva que, meses antes, havia encharcado seus pés e a feito chegar tremendo de frio no apartamento de Ipanema. Agora, aquele som trazia outro significado. Era quase um lembrete da travessia. Pensou em tudo que tinha vivido desde aquele dia, nas mãos trêmulas escrevendo o bilhete, no medo de perder mais um trabalho, na vergonha ao saber que sua imagem havia viralizado, e depois, no espanto de ver o mundo reagindo diferente pela primeira vez. Sentia que algo tinha sido reparado, não só em sua vida, mas numa camada mais profunda, coletiva. Era como se a sua história tivesse rompido uma bolha, mostrado a humanidade escondida nas margens. Isso, por si só, já era uma forma de justiça poética. Fechou os olhos, segurando a mão de Íris, e deixou-se levar por um sono leve e merecido. O primeiro em muito tempo, sem medo de amanhã. No dia seguinte, Rodrigo enviou uma mensagem curta para Juliana. Não havia nenhuma pauta de trabalho, nem perguntas, apenas uma frase, como quem entende o valor do silêncio entre dois que já disseram tudo o que precisavam. Hoje você não precisa limpar nada, só descansar. Juliana leu, sorriu sozinha e respondeu com um simples obrigada. Depois, pegou o caderno azul, abriu na última página e escreveu: hoje descanso, porque agora posso, porque mereço, porque sobrevivi. Fechou o caderno, tomou um gole de café e foi sentar na janela com a filha no colo. O sol, ainda tímido entre as nuvens, parecia confirmar tudo. A história, que começou com um tropeço, um cochilo e um bilhete de desculpas, terminava ali, não com fogos, nem com fortuna, mas com descanso, respeito e dignidade. E, para quem passou, a vida sendo invisível, ser reconhecida como humana já era o maior dos milagres. Nas semanas que se seguiram, Juliana foi convidada para gravar um vídeo institucional de fim de ano da agência, não como personagem decorativa, mas como narradora. A campanha se chamava Histórias que nos Transformaram, e ao lado de outros colaboradores, Juliana compartilhava trechos de sua trajetória. A produção era simples, um fundo neutro, uma luz suave e a câmera fixa em seus olhos. Mas não precisou de efeitos. Sua voz contava tudo com tanta verdade que, na edição, a equipe decidiu não cortar nenhuma vírgula. O vídeo foi ao ar nas redes sociais da agência e, mais uma vez, viralizou. Comentários emocionados surgiram de todos os lados. Essa mulher me representa. Chorei vendo isso. Quantas Julianas a gente ignora todos os dias. Rodrigo, ao assistir o vídeo finalizado, não conteve as lágrimas. Não por culpa, mas por gratidão. Sabia que Juliana tinha feito muito mais do que ele imaginava. Ela havia mudado o olhar de uma geração inteira sobre o que é ser essencial. A repercussão foi tão intensa que uma rede nacional de televisão convidou Juliana para uma entrevista no Jornal da Noite. Ela recusou com educação. Disse que já tinha dito tudo o que precisava, mas sugeriu que entrevistassem outras mulheres da campanha. Elas têm histórias tão potentes quanto a minha, escreveu na resposta. O jornalista insistiu, mas ela foi firme. Sabia que não precisava mais provar nada. Sua força agora era coletiva. Estava nas vozes que ela ajudava a amplificar, nos espaços que ajudava a abrir. E isso era suficiente. No fim daquele dia, recebeu uma ligação de uma ex-colega de faxina. Era uma mulher com quem havia dividido panos de chão, marmitas e lágrimas anos atrás. A amiga chorava do outro lado da linha e disse: te vi na internet e senti orgulho, mas o que mais me tocou foi ver que agora eles te escutam, e isso me deu força para continuar. Juliana ouviu tudo em silêncio, com o coração cheio, e pensou: talvez essa seja a maior vitória de todas. Juliana agora sonhava diferente, não com riquezas ou mansões, mas com um mundo onde nenhuma mulher precisasse ser heroína para sobreviver. Um mundo onde descanso não fosse privilégio, e sim direito. Onde mães solo não precisassem esconder o cansaço com um sorriso.
onde nenhuma criança tivesse que se acostumar com a dor como parte da rotina. Ela sabia que não podia mudar tudo sozinha, mas também sabia que já tinha feito mais do que imaginava ser capaz. Plantou sementes, e isso, no tempo certo, frutificaria. Um dia, em uma palestra sobre inclusão, uma das organizadoras perguntou a ela qual era o seu maior desejo dali em diante. Juliana pensou por alguns segundos e respondeu com simplicidade: que minha filha cresça num mundo onde ela não precise escrever num caderno azul que sobreviveu, só que viveu, em paz. A sala ficou em silêncio, não pelo peso, mas pela delicadeza daquela esperança. Era simples, era real e era possível. Naquela mesma noite, antes de dormir, Iris subiu na cama com um livro nas mãos. Queria que a mãe lesse uma história para ela. Juliana sorriu, ajeitou os travesseiros e começou a leitura. A voz firme, serena, como se estivesse contando não apenas a história do livro, mas tudo aquilo que viveu. Ao final, Iris encostou a cabeça no ombro da mãe e cochichou. Essa história podia ser a nossa, né? Juliana não respondeu de imediato, apenas a abraçou mais forte. No fundo, sabia que a filha tinha razão. Aquilo tudo, os tombos, os silêncios, os recomeços, já era parte da narrativa da família. E agora, o capítulo atual era de aconchego, de reconstrução, de amor em estado bruto. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo caótico, mas dentro daquele quarto simples, duas vidas respiravam em compasso, unidas por um amor que resistiu a tudo e que agora, finalmente, podia florescer com calma. Algumas semanas depois, Rodrigo enviou uma última mensagem para Juliana. Não de trabalho, gratidão, mas dizia: se aquela câmera não tivesse te flagrado dormindo, talvez eu nunca tivesse acordado. Era uma inversão sutil, mas poderosa. O homem que vivia cercado por algoritmos, prazos e métricas, agora compreendia o que realmente movimenta o mundo. As mãos silenciosas, os corpos exaustos, os corações que seguem mesmo feridos. Juliana leu a mensagem, sorriu, mas não respondeu de imediato. Fechou o celular, olhou para a filha brincando no tapete e pensou no quanto o mundo ainda precisava mudar, mas pela primeira vez não sentia pressa. Sabia que já havia feito sua parte e sabia também que cada mulher que se via em sua história agora caminhava com um pouco mais de coragem. Era isso. Era sobre acender caminhos. A história de Juliana não termina com aplausos nem com finais espetaculosos. Termina, ou melhor, recomeça com o mais valioso dos bens, a dignidade. Ela segue vivendo, cuidando, trabalhando, sonhando e, principalmente, sendo exemplo de que transformação não precisa vir, basta com que alguém seja visto, escutado, respeitado. Então, se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado do poder de um olhar atento. Deixe nos comentários se você acredita que todo mundo merece ser visto. E, acima de tudo, nunca subestime o que um pequeno gesto pode fazer. Porque, às vezes, tudo começa com alguém exausto, dormindo por 2 minutinhos, e alguém do outro lado, finalmente, escolhendo não julgar.